Pessoal, boa noite. Vamos para mais um vídeo. Aqui é o engenheiro Newton Cubo. E agora eu vou fazer uma sequência de vídeos onde nós iremos falar sobre a IT11 de uma forma um pouco mais detalhada. Então eu vou abordar os principais itens da IT, mas eu vou usar ela na íntegra. Então alguns itens eu vou ficar mais tempo, vou focar mais. São os itens mais importantes, tá? Como eu fiz com a IT9. É uma IT muito importante, é uma das mais importantes, digamos assim, que fala sobre saídas de emergência. Então vamos lá. A IT de estudo é a nossa querida IT11 na versão 2019. Então vamos lá. Os objetivos, ou o objetivo é comentar os principais pontos da Instrução Técnica 1119. Como eu falei, trata das saídas de emergência, focando na execução de projetos. Então vou focar mais na questão de projetos, tá? Mas vamos falar também sobre vistoria, né, nas saídas de emergência. E o decreto estadual adotado não, em questão é a legislação atual, que está em vigor, que é o decreto 63911 de 2018. É esse que está em vigor. Então aqui eu já entro no corpo da instrução técnica número 11, tá? Que eu simplesmente peguei ela aqui e comecei aqui, objetivo, tá? Então aqui tem todas as referências normativas que é interessante você dar uma olhada. As NBRs, essa aqui fala de guarda-corpos, a NBR 11742, porta corta-fogo, etc, etc. Tem até aqui do Japão, se você souber ler japonês, kanji, ou hiragana, katakana, você pode ler isso aqui num sabadão, né? Preferência aí, sábado à tarde. Eu falei aqui e não mostrei, mas tudo bem. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint. O que eu estava mostrando é o corpo da IT lá no site, tá? Depois dá uma olhada lá. E o primeiro item item 1 da IT11 é o objetivo. Qual é o objetivo dela? Então tá lá, estabelecer, então, sempre os requisitos mínimos necessários para dimensionamento das saídas de emergência, para que sua população possa abandonar a edificação, possa sair em caso de incêndio ou pânico. O que pode ser um pânico? Você está no show de rock, alguém grita fogo, fogo. Isso pode gerar pânico, né? Correria. Tá? Incêndio é o sinistro propriamente dito. Completamente protegida em sua integridade física, então, a pessoa possa abandonar a edificação completamente protegida em sua integridade física, né? Que ela não venha a sofrer injúrias, lesões, e permitir o acesso das guarnições de bombeiros, permitir que guarnições do Corpo de Bombeiros possam adentrar o local e combater o fogo, ou retirada de pessoas, ou fazer o salvamento e resgate de pessoas, atendendo ao previsto regulamento de segurança contra incendiárias de risco. É o que está no corpo do decreto estadual. Então, seguindo, depois o item 2, ele fala da aplicação. Então, 2.1. Essa instrução técnica aplica-se a todas as edificações. Então, essa instrução vai para todas as edificações, exceto, aí vem o exceto para as ocupações destinadas a divisões F3 e F7 com população superior a 2.500 pessoas. Então, a condição é essa. Se for F3 e F7, acima de 2.500 pessoas, tem uma instrução técnica específica que é a IT12, que trata de centro esportivo de exibição. Por exemplo, o estádio do Palmeiras, o estádio do São Paulo, o estádio lá do Corinthians. Lá foram aplicadas as exigências da IT12, tá? Porque a população lá é acima de 2.500 pessoas. Mas se for abaixo, você vai usar a IT11. Requisitos de segurança contra incêndio, né? Que é a IT12 faz centros esportivos e de exibição. Requisitos de segurança contra incêndio. Aí depois tem uma nota lá. Para a classificação das ocupações constantes nessa IT, consultar a tabela 1 do Regulamento de Segurança contra Incêndio. Então, lá no decreto estadual tem uma tabela, que é a tabela 1,
que ela classifica as edificações. Eu vou voltar nisso numa exposição prática. Então aqui eu coloquei o que é F3, é Fórmula 1, Fórmula 3, não, e F7. F3, lá na tabela 1 do decreto estadual, F3 é denominado Centro Esportivo de Exibição. Aí tem os exemplos, arenas, estádios, estádios do Corinthians, Palmeiras, ginásios, o ginásio de Ibirapuera, rodeio lá de... Tem aquela cidade que faz rodeio, esqueci o nome, sambódromos, pista de patinação e semelhantes. E aqui ele fala todos com arquibancadas, o F3. E o F7 está aqui, ó, instalação temporária. Está aqui, ó, instalação temporária. O que é a instalação temporária, pessoal? Circo, parque de diversão, feiras de exposição, feiras agropecuárias, rodeios, né? Rodeio lá, que o pessoal senta no touro, lá fica pulando, shows artísticos e assemelhados. Então, está aqui a definição do que é F3 e F7. É só você ir lá na tabela 1, dar uma olhada depois nas classificações, que isso é importante. Vamos lá. Depois vem aqui definições. Para efeitos dessa decisão técnica, aplicam-se as definições constantes da IT3. A IT3 é interessante, eu recomendo que você leia ela, vá lendo devagar, porque ela dá a terminologia técnica do que significa, o que é saída de emergência, o que é elevador de emergência, o que é escada pressurizada. Então, é um dicionário de incêndio, digamos assim. Então, é importante você ir lendo lá e se acostumando com a nomenclatura que está lá. E o item 5, eu lembro que eu estou passando aqui os itens da IT11 na sequência dela. Eu vou fazer isso de ponta a ponta. O item 5 fala dos procedimentos. Tá? E aí vem o 5.1, classificação das edificações. Para os efeitos dessa instrução técnica, as edificações são classificadas quanto à ocupação e à altura. Então, 2 itens que não... Você tem que ter essas 2 informações para classificar a edificação. A ocupação e a altura, conforme o Regulamento de Segurança contra Incêndio. Ocupação, vai ser um comércio de uma papelaria, então vai ser um C2, um comércio de risco médio. Não, vai ser uma igreja, então vai ser um F, um F2. Vai ser uma igreja térrea, então é térreo. Não, a igreja vai ter 2 andares. Então a altura dela vai ser aí em volta de 3 metros, que seria mais ou menos o pé direito dessa edificação. Então, um exemplo genérico. Componentes das saídas de emergência. Então, quais são os componentes de uma saída de emergência? A saída de emergência compreende de acesso ou corredores, rotas de saídas horizontais, que a pessoa anda na horizontal, lógico, é um corredor, por exemplo, quando houver, e respectivas portas ou espaço livre exterior nas edificações térreas ou no pavimento de saída descarga das pessoas nas edificações, com mais de um pavimento. Saída descarga é o térreo. Tá? De uma forma geral, isso aqui indica que a saída no térreo. Em alguns casos não é no térreo, é no pavimento inferior. Tá? Escadas ou rampas, descarga, elevador de emergência. Então vamos lá. Na sequência eu tenho algumas definições que eu vou mostrar para vocês. Aqui é só um exemplo de regularidades, de saídas de emergência. Na escada não pode ter nada, nenhum material na escada, principalmente material inflamável. Aqui tem uma saída de emergência e tem uma porta corta-fogo que travada com uma lixeira. Não pode. Aqui também, além da IT11, é uma irregularidade aqui da IT9, né? Compartimentação. Então aqui, o que é elevador de emergência? A definição da IT3. Elevador instalado dentro de uma edificação com fechamento estrutural especialmente protegido ou instalado na fachada do prédio. Dotado de mecanismos, fontes de energia e controle, os quais podem ser comutados para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros durante uma emergência. Tá? Tem mais informações na IT13,
que aí a gente vai abordar depois, eu vou fazer uma aula sobre IT 13. Mas essa é a definição de elevador de emergência. Aí, pessoal, o item 5.3 já entra no cálculo de população. Tá? Eu lembro que à medida que nós fomos avançando, nós vamos voltar nessas definições aqui com mais calma. Acesso a corredores, rota de saídas horizontais, tá? Escadas e rampas, declividade de rampas. Bom, então a gente vai voltar nisso aqui. É que tem muita coisa realmente na CT, eu não acho que era tão simples assim, né? Precisamos estudar bem ela. Que na verdade ela é quase uma cópia da NBR 9077. Então, o item 5.3 fala de cálculo da população, as pessoas que vão estar usando a edificação. As saídas de emergência são dimensionadas em função da população. Então, começa aqui. Se alguém te perguntar, pô, como é que eu dimensiono saída de emergência? Pô, é fácil, é em função da população. Como assim? Quanto mais gente, mais saídas você vai ter que ter. Mais portas e saídas você vai ter que ter. Mais escadas, etc, etc. Tudo em função da população. Algumas edificações têm populações maiores em função do seu uso. Uma boate, por exemplo, um estádio, um circo, etc, etc. E não é um público interno, né? Não é um público específico ali que trabalha, isso é um público externo. Eu compro ingresso, vou naquele estádio, às vezes eu nunca fui, eu não sei, não conheço. Não é uma edificação que eu estou indo todo dia, por exemplo, eu trabalho lá. Então é bem diferente com relação aos riscos envolvidos aí. Esse item, a população de cada pavimento da edificação é calculada pelos coeficientes da tabela 1, do anexo A da IT 11. A tabela 1 está lá no final da IT 11. Então, nós vamos usar ela, vou mostrar. Considerando a classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação. Então, essa classificação está lá na tabela 1 do decreto 63.911. Tá, aí, dando sequência, exclusivamente para o cálculo de população, devem ser incluídas nas áreas de pavimento. Então, no seu cálculo de população, tem que incluir essas áreas que a IT fala. Área de terraços, sacadas, beirais e pratimbandas, exceto aquelas pertencentes às edificações do grupo A, B e H. Quem que é? A é residencial, B, hotel, pensão, e H, prédios hospitalares. Tá? As áreas totais cobertas das edificações F3, estádio, F6 e F11, F11 é boate, por exemplo. F6 não lembro, mas nós vamos voltar aqui. Inclusive canchas e assemelhados, depois nós vamos ver o que é cancha também. Continuando aqui, as áreas que você tem que calcular, tem que considerar no seu cálculo de população. Aí depois aqui vem o C. As áreas de escadas, rampas e assemelhados, nos casos da edificação do grupo F3, F6, F7 e F11. Quando, em razão da sua disposição em planta, esses lugares puderem eventualmente ser utilizados como arquibancadas. Então tem casos de estádios que as pessoas ficam sentadas aonde? Na rampa, né? Ou entre os locais que as pessoas ficam sentadas, tem uma escada assim, mais ou menos assim, e as pessoas sentam aqui, né? Sentam aqui. Aqui é só para trans de pessoa, mas acontece que às vezes está tão cheio que as pessoas sentam aqui também. Então isso, quando for o caso, né? Quando ele fala que quando em razão, aí você tem que considerar a rampa, a área da rampa, tem que considerar a população na área da rampa. Você vai ter que somar a área da rampa também com pessoas sentadas. Isso está mais lá na IT 12. Exclusivamente para cálculo de população, podem ser excluídas das áreas do pavimento. Então, aqui que você não precisa incluir no seu cálculo de população. Área sanitária, banheiro. Todas as ocupações não precisa considerar pessoas no banheiro. Corredores e elevadores nas ocupações D e E. D, prestação de serviços, e E,
prédios escolares em geral. Então, nessas condições, desses dois grupos, você não precisa. Área de elevadores nas ocupações C e F. C, prédios comerciais, e F, prédios destinados a culto religioso, igreja, local para fazer de funerária, para velar, enfim. Nos elevadores dessas ocupações, não é necessário, na área de elevadores, considerar o seu cálculo no cálculo de população. Espaços ocupados por brinquedos nas divisões F6. Então, onde tem brinquedo na divisão F6, buffet ou buffet, não precisa considerar onde tem brinquedo no cálculo de população. Então, tem brinquedo ali, não precisa calcular aquela área, somar aquela área com considerar que tem gente naquela área. Salões de festas, né, que é caso buffet ou buffet, e aqui vem o item E, espaços ocupados por equipamentos destinados a atividades físicas, na divisão E3. Então, onde tem equipamento lá, leg press, fazer supino, etc., você não precisa considerar aquela área como para o seu cálculo de população. Dimensionamento das saídas de emergência, largura das saídas. Aqui ele fala das larguras. A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por ela deva transitar, observando os seguintes critérios. Então aqui normalmente volta, né, quantidade de pessoas. Quanto mais gente, maior deve ser a largura das saídas. Então, o item A, os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que sirvam à população. As escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lances correspondentes aos demais pavimentos, considerando o sentido da saída. Então, você vai pegar a situação mais crítica, que é o pavimento que tem mais gente, e esse pavimento que vai determinar a largura mínima para escada, rampa e descargas. Tá? Então, você vai calcular toda a edificação. Todos os andares aqui deram 20 pessoas, só que o 10º andar deu 200 pessoas. Então, você vai calcular para 200 pessoas. É isso que esse item está dizendo aqui. A situação mais crítica. A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, degraus, escadas, descargas, é dado pela seguinte forma. Então, essa é a forma que você vai usar para o seu cálculo. Uma forma bem simples, que é N igual a P dividido por C. Quem é N? N é o número de unidades de passagem arredondado para número inteiro imediatamente superior. Então, você vai dividir população por um coeficiente. Se der um número, se não der um número inteiro, por exemplo, deu 1,6. Você arredonda para 2. Deu 2,5. Arredonda para 3. É isso que está dizendo aqui. Quem é o P na equação, na fórmula ali? É a população conforme o coeficiente da tabela 1, no anexo A, que é a tabela do final da IT. Lá você vai ter coeficientes para calcular a população em função do tipo do uso da edificação, da ocupação. É escola, não, é comércio. Então você vai ter vários coeficientes lá para calcular. Capacidade da unidade de passagem, conforme a tabela 1. Então, uma unidade de passagem é fixada em 0,55 metros, 55 centímetros. Então, quando você fala 1 UP, unidade de passagem, você está falando que tem 55 centímetros. 2 UP tem 1,10 metros. Tá? Então, a largura mínima para a passagem de um fluxo de pessoas, fixada em 0,55. Capacidade da unidade de passagem é o número de pessoas que passa por essa unidade em 1 minuto. Então, essa é a definição de capacidade de unidade de passagem. Então, você pega um cronômetro, manda as pessoas saírem e vai contar lá quantas pessoas saíram por ali em 1 minuto naquela largura que você está medindo. 1,20 m, 1 metro.
A largura mínima da saída de emergência, da saída, é calculada pela multiplicação do fator N, que é o número de unidade de passagem. Está aqui o fator N. Pelo fator 0,55, resultando na quantidade de metros da largura mínima total. Então, por exemplo, se você achou 2 UP, você fala isso para uma pessoa, pô, mas o que é 2 UP? 2 UP é 2, se cada UP vale 0,55, então é 2 vezes 0,55. Ah, agora sim, então quanto vale 2 UP? Vale 1,10 metros, tá? É isso que está dizendo aqui. E eu vou fazer alguns cálculos, dar alguns exemplos. Aqui, então já cheguei aqui no... Demonstrar o cálculo no projeto básico. Vamos fazer alguma coisa básica aqui. Só para demonstrar rapidamente, depois voltaremos em casos mais... Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui. O olho mesmo. Fazer um retângulo. Vamos fazer o seguinte. Esse retângulo aqui, ó. Quanto que ele tem de área? Tá muito grande, né? Então eu vou diminuir aqui. Joia. Agora, vou fazer uma porta aqui de 1,10. Vou fazer melhor aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui 20 aqui. E 12 aqui. Vou fechar isso aqui, essa figura aqui. Fechar essa figura aqui, ó. Simplesmente um negócio bem simples aqui, ó. Eu vou fazer uma parede aqui com 20 centímetros. Tá, vou dar um chanfer aqui, só para dar um acabamento. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma porta aqui de... Vou dar um offset, vou colocar uma porta aqui de 1,10. Tá ali 1,10. Tá, não vou me preocupar com janela, nada aqui, só para demonstrar o cálculo lá, N igual a PC. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos dizer que aqui é um F2, uma igreja. Tá? Igreja, e ela é térrea. Então, o problema aqui é verificar se a largura da porta atende a IT 1119. Então, esse é o problema, tá? Então, eu vou verificar se a largura dessa porta é suficiente para atender a população que vai ser calculada aí. Então, aqui, vamos supor que as pessoas estão em pé aqui, aqui tem um palcozinho, as pessoas estão em pé aqui. Pode ficar gente desse lado, pode ficar gente aqui. Então, em primeiro lugar, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Tá. Então, eu vou calcular aqui. Estou fazendo algo bem genérico, tá? Depois a gente pode fazer os cálculos um pouco mais complicados, né? Não tanto também. Então, se eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. Aqui tem 212, 213. Então, vou considerar aqui, ó, 213 metros quadrados aqui.
Então, deixa eu anotar aqui, ó. Eu vou somar aqui esse pedacinho aqui, ó, que eu puxei aqui, ó, metros cúbicos não. Metro quadrado, ok? Aí tem esse pedacinho aqui, ó, que eu vou considerar que aqui não tem acesso de público, tá? Vou considerar que aqui, eu até vou colocar uma barreirazinha aqui, ó. Considerar que a pessoa entra aqui e aqui não tem acesso de público, né? Vai ficar aqui o pastor orando aqui, e aqui é uma área privativa aqui para 2 ou 3 pessoas. Eu vou meter só aqui onde tem o público, né? Os fiéis dessa igreja fictícia que eu inventei aqui. Bom, voltando lá, a IT11, ela dá aquela formulazinha lá, certo? Que é N igual P, vou fazer aqui mais fácil de... Então, N igual P dividido por C. Então, vamos lá. Se eu conheço 2 incógnitas, eu consigo resolver essa formulazinha aqui, certo? Então, se eu conheço P e C, eu resolvo o N. Eu vou encontrar o N. Então, aqui é o seguinte. Deixa eu abrir aqui a IT. Pronto, você está enxergando a IT11 aí, certo? Na graça de Deus, você deve estar enxergando aí. Vamos lá. Então, para calcular a população, é algo bem simples. Você vai vir aqui na tabela 1, tá? Dados para dimensionamento de saídas de emergência. Então, eu estou lidando com um F. Então, estou aqui, A, B, C, D, E, F. E de escola, D, prestação de serviço, C de comércio, aqui hotéis, aqui A, residencial. E F, igrejas, cultos religiosos, locais de oração, etc. E nosso caso está aqui, ó, F2. Então, estou lidando com uma igreja que tem como divisão o tal do F2. Aí tem F5, F6, lá, lá. No nosso caso aqui, o F2. Aqui no F2, ele fala que é uma pessoa por metro quadrado de área. Só que é importante você observar aqui os expoentes. EGNPQ. Então, você vai lá no E. Área intensa para o obrigado por população em foco. Né? Então, aí tem lá o N também. Para cálculo de população será dividido o layout dos assentos. Então, você pode colocar assento. No caso, eu estou supondo que não tem assento, fica todo mundo em pé mesmo. Tá? Para locais que possuam assento tipo banco, aquele assento comprido, aquele banco comprido, o padrão de cálculo é uma pessoa por 0,50 metro linear. Tá? Mas no meu exemplo, para ficar bem simples inicialmente, está todo mundo em pé. Então está todo mundo aqui orando em pé. Vamos lá. Voltando para o nosso desenho, nosso projeto, então. A tabela fala, então, que é uma pessoa por metro quadrado, certo? Então, se é uma pessoa por metro quadrado, se tem 213 metros quadrados, logo, quantas pessoas vão ter aqui? Se é uma pessoa por metro quadrado, vou ter 213 pessoas, correto? Certo? Porque se é uma por cada metro quadrado, fica uma pessoa aqui. E a área disponível para o público, 213 metros quadrados. Então, tem 213 pessoas. Logo, eu achei o P. Então, o P de população, o P igual 213 pessoas. Aí alguém pode falar, mas nunca vem tanta gente assim. Não interessa, pessoal. É o que está na legislação. Pode ser que
cabe 213 pessoas e não vai mais do que 50 pessoas em cada culto. Não tem problema. Você vai considerar 213 pessoas. Joia, agora vamos ver quem é o C aqui. Vamos lá. Quem é o C? Você está vendo outra tela aí. Agora vamos Desculpe, na mesma tabela aqui, ó. F2, nessa linha, você vai encontrar esses números. Que é a capacidade da unidade de passagem, o P. Para acesso e descarga, o C, ele vale aqui, ó. Estou nessa linha aqui, então vou usar tudo isso aqui. Ele vale 100. Para escada ou rampa, 75. Aí, se tiver mais de um andar, nos andares superiores você vai usar 75. Portas, 100. Depois nós vamos ver isso. Vou meter aqui no 100, porque a minha edificação é térrea. Então, capacidade da unidade de passagem, para o meu caso aqui, é 100. Então, tem o P, agora o C veio da tabela. C igual a 100. 100 o quê? É adimensional. Então, isso aqui veio da tabela da IT 1119, como eu demonstrei. Não está aparecendo. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora apareceu para vocês, né? Então, o que eu fiz aqui? O P calculamos, simples. O C veio lá da tabela que eu mostrei, que vale 100. Então, se você tem o C e o P, você calcula o N agora, certo? Tranquilamente. Eu vou substituir na fórmula, que é 213. E aqui o C vale 100. Logo, 213 dividido por 100 é 2,13. Então, o N vai ser igual a 2,13. O que acontece aqui, pessoal? A IT, ela fala que você tem que jogar para cima esse valor, 2,13. Então, você arredonda para cima, vai ficar 3,0, o que? O P. Então, a quantidade de unidades de passagens necessárias para o nosso exemplo, simples exemplo é 3. Agora, como traduzir isso em largura, em metros? Vai ficar assim, ó. Essa edificação vai ter que ter largura de porta ou portas, vai ter que ser igual a 3 vezes o valor de cada UP. Como demonstrei lá, cada UP vale 0,55 metros, que vai ser igual a, então, 3 vezes 0,55, 1,65. Logo, aquela porta não vai atender. Tá? Porque a porta aqui tem 1,10, não vai atender. Como é que eu resolvo isso? Você pode fazer mais uma porta, por exemplo. Ou pode alargar essa porta para chegar a 1,60. Ou faz outra porta. Faz outra porta aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Uma porta de 80 ou 90. Vamos colocar uma porta de 90, que é a mais trivial aí, né? Comum. Mais uma porta de 90 aqui. Aí demonstra no seu projeto, para o analista ver, mais uma porta aqui. Tá, aqui está meio desregulado, mas você vai fazer direitinho aqui essa cota, né? Então, 1,1 mais 0,9 dá 2 metros. Então, aí atenderia com folga esse caso. Então, esse tipo de cálculo que você tem que demonstrar no seu projeto. É um cálculo simples, né? Esse exemplo é bem simples. Tá? Então, pode colocar algo assim depois. E barra antipânico, tá? Então, vou
colocar algo assim. A edificação possui o total de 2,0 metros de largura de saídas de emergência. Portanto, atende a IT 11/19. Aí coloca alguma coisa sendo as portas dotadas de barras anti-pânico. Bom, algo bem simples, você coloca uma notinha assim no projeto e pronto. Lá na IT4, que ela mostra lá uma simbologia. É importante, pessoal. Como regra geral, a porta tem que abrir no sentido da saída das pessoas. Então, deixa eu apagar aqui. A folha da porta está aqui, ela tem que abrir assim. Tá? A pessoa vai sair para cá. Ok, então é isso. Eu vou terminar por aqui, pessoal. Volto na próxima aula, a gente conclui essa explicação. Tá? Muito obrigado.